Você já percebeu que algumas pessoas não precisam levantar a voz para te fazer sentir pequeno? Que existem ataques tão sutis, tão bem disfarçados, que você até hesita em chamá-los de ataque? É quando alguém te olha de cima, responde com ironia, ignora sua presença na frente dos outros, e você engole seco, tentando parecer forte. Mas por dentro, alguma coisa quebra. O que você vai descobrir agora pode te surpreender. O desrespeito raramente começa no grito. Ele começa na omissão, no gesto, calculado, no comentário que parece inofensivo, mas te sangra devagar. Você já tentou se explicar, se justificar, mostrar que não merecia aquilo. E no fim, a única coisa que conseguiu foi reforçar a imagem de alguém frágil, exagerado ou emocional demais. E então, o que resta? Se calar? Gritar de volta? Ou existe uma terceira opção, mais silenciosa, mais firme, onde a sua presença fala mais alto do que qualquer palavra? Talvez isso mude a forma como você reage a partir de hoje. Porque enquanto você luta para ser ouvido, o outro está testando até onde pode te empurrar sem consequências. É aí que entra a resistência. Não como passividade, mas como a arte de colocar limites sem precisar implorar por respeito. E é exatamente nesse ponto, entre o silêncio que engole e o silêncio que impõe, que a verdadeira mudança começa. E talvez o mais cruel não seja o golpe em si, mas o fato de ninguém ter percebido que ele aconteceu. A dor que você sente não deixa marcas visíveis, mas ela pesa. Pesa quando você entra numa sala e percebe que perdeu espaço sem ninguém ter te empurrado. Pesa quando sua opinião é ignorada sem ninguém dizer que ela não vale. Pesa quando você é sempre o último a ser ouvido e o primeiro a ser descartado. E mesmo assim, você continua tentando manter a postura, segurando firme, como quem aprendeu que dignidade também se constrói no silêncio. Mas existe um tipo de silêncio que corrói, e outro que constrange, um que nasce da vergonha, e outro da firmeza. A resistência mora nesse limite. Não é gritar mais alto, é se levantar, por dentro, de um jeito que o outro perceba que não vai mais te encontrar no mesmo lugar. Se em algum momento da sua vida você já sentiu isso, se alguma dessas palavras te encontrou por dentro, talvez seja agora o momento de transformar essa experiência em força. Escreva aqui nos comentários o que você já viveu em silêncio, ou só deixa uma palavra que represente esse sentimento. Às vezes, um simples basta já é o começo. Se esse vídeo tocou algo em você, curta. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que, como você, também resistem por dentro. E se quiser continuar caminhando com a gente nessa jornada silenciosa de força e clareza, se inscreva. Cada gesto seu aqui faz esse espaço continuar existindo. Com verdade, com firmeza e com sentido. Porque quem aprende a se levantar sem ruído, começa a ser ouvido mesmo no mais absoluto silêncio. E é aqui que começamos a entender o próximo: movimento. A maioria de nós aprendeu cedo que, para ser ouvido, era preciso falar alto, defender o que pensa, gritar se fosse necessário. E por um tempo, até pareceu funcionar. Mas com o tempo, você percebe que quanto mais aumenta o tom da voz, mais diminuem os olhos que te olham com respeito. Não porque você não tem razão, mas porque o mundo de hoje, saturado de ruído, aprendeu a ignorar quem se perde na própria raiva. O grito virou ruído branco. E quem vive gritando, sem perceber, vira cenário. Aquele tipo de pessoa que está sempre em alerta, sempre tentando provar que está certo. E justamente por isso, nunca é levado a sério. Você já deve ter notado isso. Em discussões familiares, no ambiente de trabalho, em círculos sociais. O que grita é visto como instável, emocionalmente reativo, fraco. Não importa o conteúdo da sua fala. Se ela vem carregada demais, ela escorre pelos ouvidos dos outros como água em telhado velho. E o que sobra é exaustão, a sua. Enquanto isso, aquele
que fala pouco, mas sustenta um olhar firme. Move estruturas, não porque ele impõe medo, mas porque carrega uma ausência de pressa. E essa ausência comunica algo raro hoje: domínio de si, autocontrole, resistência. Essa é a palavra que diferencia força de barulho. Gritar te esgota porque te tira do eixo. E sem eixo, você vira presa fácil das emoções, das provocações, dos julgamentos alheios. O estoico sabe disso. Ele aprendeu que existe mais poder em uma pausa do que em um ataque. Que o silêncio bem sustentado pode calar uma sala cheia. Que uma presença firme, ainda que contida, vale mais do que uma reação ruidosa. Não se trata de se calar por medo, mas não se permitir ser empurrado para um jogo que já nasceu perdido. Porque todo embate onde o outro te puxa para uma reação impulsiva já é território dele. E quanto mais você reage, mais se afasta de si. Talvez o maior sinal de autoridade hoje seja justamente este: não se abalar, não se arrastar, não se justificar quando não for necessário. Porque há um tipo de presença que corrige sem apontar, que educa sem humilhar, que vence sem fazer barulho. Se você já sentiu essa exaustão depois de tentar se fazer ouvir à força, escreva aqui nos comentários a frase: hoje eu escolho não gritar. Ela pode parecer simples, mas carrega um pacto silencioso com algo maior, com a sua própria resistência. E é com essa força interior que seguimos. Eles já sabiam, muito antes de livros de autoajuda, antes dos discursos motivacionais que prometem domínio em 7 passos. Os estoicos viviam em meio ao caos político, perseguição, guerras internas, e ainda assim falavam pouco, agiam com precisão, observavam mais do que se defendiam, porque entenderam uma coisa que o mundo moderno ainda não aprendeu: o respeito não nasce da reação. Ele brota do autocontrole, e o autocontrole verdadeiro, não aquele fingido para agradar os outros, é um tipo de poder que não se anuncia. Ele é sentido, é o silêncio que pesa numa sala, é o olhar que diz: eu vi tudo, mas não preciso provar nada. Marco Aurélio escrevia em seus diários como quem falava com a própria alma. Não gritava contra seus inimigos, não planejava vinganças teatrais. Ele se observava. Repetia para si mesmo que ninguém pode tirar sua paz sem permissão. Que toda emoção precisa passar por um filtro interno antes de se transformar em ação. Esse filtro é o que a gente hoje chama de resistência emocional. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Resistência não é endurecer por fora. É não se quebrar por dentro. Não se permitir ser corroído pela raiva, pela necessidade de vencer cada conversa, pela ansiedade de ser compreendido. Porque às vezes, a sua firmeza em não reagir já é a resposta que o outro precisava. Já é o recuo que ele não esperava. Já é o limite invisível que você traça, sem dizer uma palavra. É aqui que nasce o respeito silencioso. Quando a pessoa percebe que não te controla mais, que as provocações dela não te atingem como antes, que você não está ali para competir, mas para existir com dignidade. Isso desarma, isso reorganiza a dinâmica, e aos poucos você percebe. As pessoas que antes te empurravam, agora te olham diferente, não com medo, mas com algo mais raro: consideração. Porque mesmo sem gritar, você deixou claro que existe um território dentro de você, onde ninguém mais pisa sem convite. Esse tipo de respeito não se constrói com palavras. Ele é lapidado nos momentos em que você poderia ter perdido o controle, mas escolheu não. Perder a si mesmo. É nesse limiar que a verdadeira autoridade nasce. Não da imposição, mas da consistência. Não do domínio sobre o outro, mas da soberania sobre si. E talvez o mais bonito nisso tudo é que você pode começar hoje. Não precisa de aplausos, de cenário, de validação externa.
Basta que, diante do próximo ataque velado, você respire, observe e não se entregue ao jogo. Porque quem tem domínio interno não precisa vencer gritando. Ele vence com a ausência de necessidade. Se isso ressoou em você, deixe nos comentários a frase: "Minha firmeza começa no silêncio". Ela não é só uma frase, é uma lembrança de que sua resistência é a linguagem mais clara que o mundo precisa escutar agora. Quando alguém te ataca com palavras, gestos ou insinuações, o teu instinto é reagir, explicar, se defender, às vezes até revidar. É quase automático, como se algo dentro de você gritasse: "Prova que não é fraco". E é exatamente nesse grito interno que eles vencem. Porque quem te ataca não quer respostas. Quer tua perda de controle. Quer ver você tentando desesperadamente manter uma dignidade que, na pressa, escorrega entre os dedos. A maioria cai nessa armadilha e não percebe. A pessoa solta uma provocação, uma ironia, um olhar enviesado, e você responde rápido demais. Justifica, eleva o tom, se coloca como alvo fácil. E na tentativa de recuperar o respeito, entrega o que há de mais valioso, o próprio eixo. Repetir esse padrão é como se entregar em bandeja. É como dizer: "Tudo o que você precisa fazer é me cutucar, e eu perco o controle". E isso vai minando. Aos poucos, você vai sendo rotulado como reativo, como instável, como alguém que se desestabiliza fácil demais. O pior? Começa a acreditar que precisa falar cada vez mais alto para ser levado a sério. Mas quanto mais grita, menos te escutam. Quanto mais tenta explicar, mas parece culpado. Quanto mais quer provar, mais reforça a dúvida que o outro plantou. E o ciclo se repete. As mesmas situações, as mesmas pessoas, a mesma frustração depois. Aquela sensação amarga de novo eu fui longe demais. Ou, por que eu deixei isso me afetar tanto? E aí você promete que vai ser diferente da próxima vez, que vai manter a calma, mas na hora, volta tudo. Porque o erro não está só na resposta, está no tempo da resposta, está em não saber pausar. Essa pausa é resistência, é ela que interrompe o ciclo, é nela que você respira antes de virar alvo. Porque quando você demora a reagir, quem te ataca perde o controle do roteiro. Não consegue prever, fica desconcertado, começa a duvidar da própria força. E aí, pela primeira vez, a balança vira. Porque quem observa em silêncio assume o comando invisível da cena. É como numa peça de teatro em que o ator improvisa. Ele espera a tua fala, mas quando você não entrega o que ele esperava, ele tropeça, e você permanece inteiro, íntegro, sem precisar de plateia, sem pedir aplausos, porque o respeito que você está reconstruindo começa dentro. Talvez nesse momento, você esteja lembrando de uma situação recente. Alguém te expôs, te provocou, te forçou a reagir. E você respondeu do jeito que sempre respondeu. Mas agora você entende por que doeu tanto depois. Não foi só o que disseram. Foi o que você permitiu que crescesse dentro de si. Mas isso muda quando você decide que ninguém mais vai escrever o seu script emocional. Se isso te tocou, escreva nos comentários a frase: "Quem me ataca não dita mais meu tempo". Isso vai além de uma frase. É o primeiro passo para sair desse ciclo silencioso de autoabandono e entrar de vez no território da verdadeira resistência. Quando o ataque vem e você sente aquele impulso quase biológico de responder, rápido, afiado, com o peito pulsando, algo dentro de você pode escolher fazer diferente. Uma escolha pequena na superfície, mas brutalmente poderosa na profundidade. Pausar. E nessa pausa, nasce o desconcerto do outro. Porque o silêncio verdadeiro não é ausência de resposta, é presença absoluta.
É quando você fica quieto, mas não sumido. Fica parado, mas não passivo. Fica olhando, mas não suplicando. Essa pausa, longa o suficiente para não ser ignorada, curta o suficiente para não parecer covardia, muda completamente o jogo, porque ela quebra o ritmo. E o agressor, que vinha embalado, se perde. O roteiro mental dele falha. Ele esperava teu grito, tua raiva, tua pressa. Mas recebe tua pausa. Recebe teu olhar firme. Recebe tua presença inabalável. E isso, no fundo, assusta mais do que qualquer palavra. É nessa suspensão do óbvio que a resistência começa. O tempo desacelera. O que era ataque vira cena congelada. E ali, você impõe algo que ninguém consegue forçar: presença. Não se trata de ser frio. Trata-se de ser inteiro. De não deixar que o caos do outro te arraste. De mostrar que seu território interno não está mais à venda. Quantas vezes você já se arrependeu de ter respondido rápido demais? De ter dito o que não queria, só para se defender de uma dor que você nem nomeou direito? A pausa é onde você ouve essa dor antes dela virar ataque. Onde você entende o que está sentindo, em vez de atirar cegamente no escuro. E mais importante, é onde o outro percebe, mesmo sem entender, que algo mudou em você. Que você não é mais quem ele costumava manipular. Nos debates mais tensos da história, foram os segundos de silêncio entre uma fala e outra que mais ecoaram no tempo. Os grandes estrategistas sabiam disso. Os generais que esperavam mais do que falavam. Os mestres que respondiam perguntas com olhares. E até as mães que corrigiam com um simples baixar de sobrancelhas. A pausa é universal. É ancestral. É arma de quem não precisa gritar para ser escutado. E aqui entra a verdadeira virada. A pausa consciente não é uma fuga, é uma afirmação. É você dizendo, sem som: eu vejo tudo, e não vou cair no jogo. Porque quem pausa com firmeza não paralisa, apenas antecipa o próximo movimento. E é por isso que muitas vezes, quem te atacava com tanta força, começa a recuar. Não porque você revidou, mas porque você deixou claro que não está mais disponível para ser um campo de guerra emocional. Talvez, agora, você esteja pensando: mas se eu não responder, vão achar que eu sou fraco. E eu te digo, o silêncio estratégico é o que separa o impaciente do imbatível. É o espaço onde você constrói sua reputação sem precisar implorar por ela. Quem cala com presença impõe mais respeito do que quem fala tentando convencer. Se essa ideia mexeu com você, escreva nos comentários apenas uma palavra: comando. Porque é isso que você retoma quando escolhe não reagir como esperam. E é a partir daqui que começamos a construir um novo código interno, onde cada pausa carrega mais força do que qualquer grito jamais carregou. Quando você percebe que a guerra não é mais gritada, mas sentida, tudo muda. Porque o inimigo de hoje raramente ergue a voz. Ele sussurra, pressiona com o olhar, testa seus limites em silêncio. E se você tenta revidar no mesmo tom de sempre, se explicando demais, se curvando emocionalmente para ser compreendido, perde. Não porque estava errado, mas porque jogou no terreno errado. Quem domina esse novo campo de batalha não é o mais barulhento, é o mais estável. E a estabilidade nesse contexto é quase um insulto para quem vive do caos. Por isso, quando você se recusa a dramatizar, a responder com 1000 argumentos, a teatralizar sua dor para ser levado a sério, você desarma. Um entendi dito com o rosto impassível, olhos fixos e postura ereta, carrega um terremoto dentro dele. Não porque o outro entendeu a frase, mas porque sentiu o peso do que não foi dito. Você não precisa se defender, precisa se posicionar, porque a defesa sugere que você está tentando salvar algo. E quem tenta salvar o próprio valor diante de alguém que só quer invalidá-lo, já começa perdendo. O posicionamento, por outro lado,
não suplica. Ele se impõe pela simples firmeza da presença, como uma rocha no meio da correnteza. Não é sobre fingir que não doeu. É sobre não entregar a chave do seu centro emocional a quem quer testá-lo. E existem formas simples, quase invisíveis, de fazer isso. Um olhar firme que não desvia, uma postura que não encolhe, um silêncio que permanece mesmo após a provocação. Uma resposta curta, que não dá munição, mas também não foge. Fica contigo. 3 palavras e o peso de 1000 páginas. Porque ali você não cedeu, não implorou, apenas devolveu, sem carregar o fardo. Quem provoca, espera a reação, mas quem ataca de verdade teme a ausência dela. A ausência que revela que você não está mais disponível para ser moldado pelo desrespeito, que você não precisa mais da aprovação dele para seguir em frente, que você não se define mais pela briga. Resistência, nesse cenário, não é passividade, é estratégia, é você enxergar o ataque, calcular a resposta e ainda assim optar por não se desequilibrar. Porque quem você é fala mais alto do que qualquer grito. E isso por si só já basta para desestabilizar quem achava que te conhecia bem demais. Essa força silenciosa que você começa a cultivar transforma completamente o ambiente à sua volta. Pessoas mudam a forma como falam com você. Algumas se afastam, porque não conseguem mais manipular sua emoção. Outras se aproximam, porque sentem algo novo em sua postura, presença, clareza, comando. E talvez a parte mais bonita de tudo isso seja perceber que você nunca precisou ser agressivo. Só precisava parar de se apagar. No instante em que você ocupa seu lugar sem medo, o outro recua. Não porque você gritou, mas porque, em silêncio, você se tornou inegociável. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários a palavra inabalável. Porque talvez seja isso que você está se tornando. E isso muda tudo. Às vezes, o que mais perturba não é o que você diz, mas o que você se recusa a dizer. Porque há silêncios que cortam. Há ausências que gritam mais alto do que qualquer resposta, e quem provoca percebe isso no instante em que esperava a sua queda, mas recebe o seu vazio. Um vazio que não suplica, que não implora, que apenas se impõe como se dissesse: eu vi o que você tentou fazer, e não vale a minha energia. O silêncio, quando vem de alguém que tem consciência da própria força, deixa o outro nu diante de si mesmo. E não há espelho mais cruel do que o desconforto de quem tentou te desestabilizar e não conseguiu. Porque o que ele ou ela queria, na verdade, não era apenas te ferir, era te fazer dançar a dança do descontrole. E, quando você não dança, o jogo quebra. Tem gente que vai tentar te convencer de que calar é fraqueza, mas o verdadeiro estoico sabe. O silêncio calculado não é omissão, é provocação estratégica. Ele transforma o espaço. Obriga o outro a lidar com os próprios fantasmas, com as próprias palavras lançadas sem retorno, com a falta de eco no próprio ataque. É como gritar em um campo aberto e perceber que não há ninguém ali para escutar, apenas a própria voz voltando, como um lembrete do ridículo que é tentar controlar o outro pela humilhação. E nesse momento, uma inversão sutil acontece. Quem gritou, passa a sentir-se exposto. Quem pressionou, agora se inquieta. E você, que permaneceu calado, se torna o ponto fixo em meio ao colapso emocional de quem não soube lidar com sua resistência. Essa é a verdadeira força, não a que se mostra, mas a que ninguém consegue derrubar. O silêncio, então, deixa de ser ausência. Ele vira presença, uma presença densa, que ocupa o ambiente inteiro sem precisar de palavra alguma. E se alguém disser que isso é covardia, talvez seja apenas medo disfarçado. Medo de alguém que percebeu que não tem mais o controle da narrativa, que não consegue mais fazer você tropeçar nas próprias emoções. Existe um ponto na jornada de qualquer pessoa
que busca respeito em silêncio. O momento em que ela compreende que a verdadeira autoridade não se impõe pela garganta, mas pela ausência de reação. E é ali que a maioria desiste. Porque o ego quer revanche, quer vingança, quer gritar, eu venci. Mas o sábio entende. Quem cala em paz já venceu de um jeito que o outro nunca vai entender. Talvez essa seja a parte mais difícil. Confiar que o silêncio certo constrói mais do que a última palavra. Porque não é sobre ganhar uma discussão. É sobre deixar claro, sem dizer nada, que você não está mais no jogo. E isso, para quem te atacava, é insuportável. Porque agora ele precisa lutar contra o próprio vazio. E isso é algo que você nunca vai precisar carregar. Se você já viveu essa experiência de silenciar e sentir o outro se perder dentro da própria raiva, escreva nos comentários. Minha ausência fala por mim. Porque talvez nesse momento você tenha descoberto o tipo mais profundo de resistência. Quando o silêncio se transforma em território, algo muda. De fora, parece que você está apenas calado, mas por dentro, uma muralha foi erguida. Uma que não precisa de tijolos nem de palavras, só de clareza. E é essa clareza que confunde quem tenta te testar. Porque a maioria das pessoas está acostumada a encontrar brechas. Um gesto, uma justificativa, um pedido de explicação. Elas não buscam apenas te confrontar. Elas querem acesso ao que você sente, para usar isso como fraqueza. Mas quando o silêncio é firme, quando ele vem de alguém que sabe o que carrega por dentro, ele vira fronteira, invisível, mas intransponível. E quem tenta forçar a entrada, percebe que está do lado de fora. Esse tipo de silêncio não é o da fuga, é o da escolha. A escolha de não mais se esgotar tentando ser entendido. A escolha de não mais mendigar respeito. A escolha de colocar a própria energia onde ela realmente importa. Porque resistência não é aguentar tudo. É aprender a não se oferecer a qualquer um. E quando você entende isso, começa a caminhar diferente. Não para evitar conflito, mas para não se perder em batalhas que não constroem nada. Sua presença muda, sua ausência pesa. E aos poucos, até quem tentou te provocar, percebe que você não é mais campo aberto. Você é limite. E limite, quando é firme, educa. O mais curioso é que o respeito, aquele verdadeiro, começa a brotar justamente quando você para de exigir. Ele nasce do silêncio que não é passivo, mas soberano. Da pausa que não implora, mas impõe. Da ausência que não se esconde, mas se preserva. E essa energia, por mais sutil que pareça, é lida como força. Porque quem está inteiro não se explica demais. Algumas pessoas vão sentir raiva disso, outras vão se afastar. Mas as que ficam, ou que se aproximam depois, vêm com outro olhar, porque entenderam que ali não existe mais espaço para jogo emocional, só para troca real. E é aí que começa uma nova fase, quando você para de querer ser entendido e começa a ser respeitado. Você deixa de reagir e passa a escolher. Escolher onde fala, com quem fala, e mais ainda, onde não dizer nada é mais poderoso do que qualquer discurso. O silêncio, nesse estágio, vira uma linguagem. Uma que diz, eu estou aqui, mas não para qualquer coisa, não para qualquer um. E é exatamente isso que impõe o limite. Um limite que não precisa de gritos, regras ou avisos. Ele simplesmente é. E quem tentar atravessar vai sentir que algo ali já não permite mais o mesmo tipo de aproximação. Não é rancor, é maturidade, não é frieza, é lucidez. Se você já viveu esse momento de perceber que o seu silêncio começou a definir onde termina o outro e começa você, escreva nos comentários. Aqui não se invade mais, porque talvez essa frase define a versão mais serena e mais poderosa da sua resistência. Há uma linha fina, quase invisível, que separa quem cala por medo
de quem cala por domínio. E o mundo, que muitas vezes julga pelo barulho, confunde os dois. Acha que o silêncio sempre esconde a fraqueza. Mas os olhos mais atentos sabem. Existe um tipo de silêncio que não é vazio. É cheio. Cheio de escolha. Cheio de lucidez. Cheio de força. O fraco cala porque não sabe o que dizer. Porque teme as consequências. Porque se sente pequeno demais para sustentar um confronto. Mas o forte cala porque não precisa vencer a disputa. Porque já venceu o que importa, a si mesmo. Ele não cala por submissão, cala por inteligência, por estratégia, por clareza do que realmente vale sua energia. Esse silêncio não é desistência, é soberania. Ele não grita porque não tem mais nada a provar. Ele não responde porque sua presença já diz tudo. Ele não entra em duelo porque sua paz tem mais valor do que qualquer vitória superficial. E é isso que incomoda tanto quem está acostumado a ganhar no grito. Encontrar alguém que não se descontrola, que não entra no jogo, que simplesmente observa e se recusa a reagir como esperado. Porque não há arma mais desestabilizadora do que a ausência de reação no momento exato em que o outro esperava o caos. Quem cala por medo abaixa os olhos, se curva, se diminui. Mas quem cala por sabedoria levanta o queixo, mantém o olhar firme e segue. Ele não desvia porque teme. Ele desvia porque já viu o caminho inteiro e sabe onde não precisa mais voltar. É aqui que a resistência atinge seu ápice, quando não é mais preciso levantar muralhas para se proteger, mas sim caminhar com a certeza de que sua postura é, por si só, uma fortaleza. Uma que ninguém invade, porque ninguém mais consegue sequer decifrar. A diferença está no que sustenta o silêncio. Um vem do trauma, o outro vem da consciência. Um sufoca, o outro liberta. E talvez seja por isso que o verdadeiro estoico não se apressa em responder. Ele escuta, observa e escolhe. Escolhe calar, como quem já entendeu tudo. E se há um poder quase invisível, mas absolutamente transformador, é esse. O de calar como quem já venceu o conflito antes mesmo que ele comece. Porque o outro ainda está armado. Mas você já desarmou a guerra dentro de si. Quem assiste de fora pode não entender, pode até julgar. Mas quem vive esse tipo de resistência sente por dentro uma liberdade que não precisa mais de plateia. Uma liberdade que se move em silêncio. Mas deixa rastros de força por onde passa. Se esse trecho despertou algo dentro de você, escreva nos comentários. Meu silêncio já disse tudo. Talvez essa frase não seja só um desabafo. Talvez ela seja a sua nova linguagem. Se você chegou até aqui, é porque cansou de ser o mais forte e o menos ouvido. Talvez tenha passado tempo demais tentando provar o que já era evidente, mas ninguém parecia enxergar. E no fundo, o que te trouxe até este ponto não foi a raiva, foi a exaustão. Exaustão de ter que se explicar, de ter que se defender, de tentar manter a dignidade enquanto o mundo testava sua paciência. Mas agora, algo mudou. E não foi lá fora, foi dentro. Aqui, cada palavra foi construída para te lembrar de um princípio que talvez você tenha esquecido no barulho do mundo. Que resistência não é endurecer, é escolher. Escolher o que cala, o que enfrenta, o que simplesmente deixa passar porque não vale mais a sua energia. E se isso fez sentido para você, então este canal também faz, porque a gente não está aqui para gritar mais alto. Está para caminhar mais firme, com clareza, com presença, com aquela força que não se vê, mas se sente. Se essa mensagem te alcançou como precisava, deixa teu sinal. Escreva nos comentários: respeito não se pede, se impõe em silêncio. Essa é a senha para quem não vai mais rastejar. E se você sentiu que isso aqui tocou algo profundo, deixa seu like. Não por vaidade,
mas porque é assim que a gente mantém essa conversa viva e faz esse conteúdo continuar chegando para quem também precisa reencontrar sua força silenciosa. Se essa conexão te fez bem, se inscreva no canal. Não para seguir mais um conteúdo, mas para fazer parte de um espaço onde a resistência virou linguagem, não grito. Onde o silêncio virou armadura, não omissão. E onde você não precisa mais se explicar para ser ouvido. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá. A gente ainda tem muito o que aprender, sem dizer uma palavra.